Então, olhando o catabolismo do ponto de vista da oxidação dos ácidos graxos, nós também temos então três estágios. O primeiro estágio corresponde de fato à oxidação da cadeia carbônica do ácido graxo. Esse estágio é denominado de beta-oxidação. O segundo estágio, como nós já vimos, ele corresponde ao ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. O terceiro estágio envolve, então, o direcionamento dos elétrons do ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, bem como também aqueles advindos da oxidação da cadeia carbônica do ácido graxo para a cadeia transportadora de elétrons acoplada à fosforilação oxidativa, ok? Então, nós temos os três estágios típicos do catabolismo, como nós vimos, a geração, no primeiro estágio, de um composto convergente, que no caso, novamente, é o acetil-CoA, assim como nós vimos também para o catabolismo de carboidratos, o acetil-CoA também é um composto convergente, né? Gerado a partir de vias catabólicas distintas, ele pode ser gerado por conversão dessas vias. O segundo estágio é a entrada desse composto numa via cíclica, que é o ciclo do ácido cítrico, e o terceiro estágio é o direcionamento dos elétrons advindos de reações de oxirredução de ambas as etapas na CTE e FO, ok? Bom, então vamos aqui discorrer sobre a beta-oxidação. Na beta-oxidação, ácidos graxos são então sequencialmente oxidados. A beta-oxidação é uma etapa importantíssima do catabolismo de ácidos graxos, justamente por permitir a retirada de elétrons da cadeia extremamente reduzida dos ácidos graxos, a cadeia tipicamente hidrocarbonada, em que nós temos uma estrutura muito similar a um hidrocarboneto logo após o grupo carboxila dos ácidos graxos. Esse grupo hidrocarboneto, essa parte hidrocarbônica, hidrocarbonada dos ácidos graxos, apresenta um altíssimo estado de redução, pois o potencial de redução, tanto do carbono quanto do hidrogênio, no caso, é praticamente idêntico. Então, há um compartilhamento muito grande de elétrons. A partir do momento que nós adicionamos, então, átomos de oxigênio concomitantemente com reações de formação de duplas ligações, nós podemos então retirar elétrons da estrutura, fazendo então com que ela se oxide sequencialmente. E isso ocorre em 4 etapas, ou 4 passos. O primeiro passo seria o passo de desidrogenação, em que nós temos a atuação, mais uma vez, do cofator ou coenzima, né? Aqui também, no caso, usando uma coenzima baseada em flavina, né? A flavina adenosínucleotídeo, ou FAD, em que o FAD, na sua forma oxidada, recebe os elétrons do ácido graxo, tá? A partir da formação de uma dupla ligação ligada ao carbono beta. Nós temos aqui, no caso, o carbono alfa e aqui nós temos o carbono beta, como está exemplificado aqui nesse esquema, nessa figura. Então, o primeiro passo ele envolve realmente essa coenzima FAD, né, que é então convertida em FAD-H2, na sua versão reduzida. Essa reação é catalisada por uma desidrogenase, então é uma etapa de desidrogenação, ou uma etapa típica de oxirredução. A segunda etapa é uma etapa de hidratação, em que nós adicionamos uma molécula de água à dupla ligação gerada a partir da reação da desidrogenase anterior. E aí, uma enzima hidratase adiciona água para a formação de uma posição álcool, né? Uma hidroxila no interior da cadeia carbônica. Isso faz, então, com que ocorra também mais um processo de oxidação. Ocorreu uma oxidação neste ponto pela formação de ligação dupla, a partir da atuação da coenzima FAD, e aqui ocorreu a oxidação pelo acréscimo de um átomo de oxigênio, que apresenta
um potencial de redução maior do que o carbono e o hidrogênio. Então, ele retira mais elétrons. E essa etapa é a etapa de hidratação. Na próxima etapa, a etapa de desidrogenação, nós temos mais uma vez a participação de uma coenzima que irá ser reduzida. No caso, o NAD, né? O NAD na forma NAD+. O NAD, então, é capaz de retirar elétrons, transformando-se em NADH mais H+, e convertendo, no caso, a partir da atuação da enzima desidrogenase, aqui, né? Notem que eu não estou especificando realmente todo o nome das enzimas, tá, gente? O importante realmente é o papel funcional delas, né? Uma desidrogenase, seguida por uma hidratase, seguida por uma outra desidrogenase. E essa desidrogenase, dessa vez, faz com que ocorra, então, a formação de uma carbonila no lugar da hidroxila. E essa carbonila faz com que o oxigênio ele se liga ainda mais por duas ligações com o átomo de carbono, o qual ele está ligado, ok? Então, apenas notem que primeiro nós temos a desidrogenação a partir da participação de FAD, a segunda etapa uma hidratação e a terceira etapa com a participação de NAD, ok? Então, e desidrogenação, hidratação, desidrogenação. E aí nós fechamos a beta-oxidação com a quarta etapa, em que ocorre uma etapa de clivagem ou tiólise, justamente no nível do carbono beta, que no caso seria justamente este carbono, né? O carbono beta, ele irá então agora se ligar a uma nova coenzima A, pois para que ocorra a clivagem ou tiólise, é necessário que ocorra a participação de uma nova coenzima A, que irá então retirar esta molécula, que coincidentemente é o acetilcoenzima A, da estrutura, formando então um ácido graxo de 2 carbonos a menos, né? Com uma estrutura carbônica com 2 carbonos a menos. E então, essa clivagem ela ocorre a nível do carbono beta da cadeia hidrocarbônica do ácido graxo. Ou seja, dessa forma, ocorre um processo de beta-oxidação, em que nós, então, retiramos moléculas de acetil-CoA com concomitantes etapas de oxirredução, ok? Aí nós temos então sempre a clivagem a nível de carbono beta, a nível, né, formando-se uma ligação nova com a coenzima A no carbono beta do ácido graxo. E então nós temos o que seria a reação geral para esse processo de beta-oxidação de ácidos graxos ditos saturados, aqueles que apenas contêm ligações simples. Nessa reação geral, tomando um ácido graxo de 16 carbonos, né, um acil-CoA, ele irá então reagir com a participação de flavina adenina de nucleotídeo, mais água, mais nicotinamida adenina de nucleotídeo, ou NAD, ok? E, além disso, também a coenzima A. Nessa etapa, então, nessa primeira etapa, nós temos apenas a perda de 2 carbonos na forma de acetilcoenzima A, sendo então que o ácido graxo resultante tem apenas 14 carbonos. 14 carbonos, ainda sendo então um acil-CoA. Notem que o acil-CoA também é um acil-CoA. É um acil-CoA, pois ele apresenta um grupo acil, que vem derivado de um ácido carboxílico. Este ácido carboxílico, no caso, então, ele apresenta apenas 2 carbonos, enquanto que este ácido carboxílico apresenta 14 carbonos. E a formação, então, das coenzimas nas suas formas reduzidas, NADH2 e NADH mais H+. Essas etapas, essas 4 etapas, ocorrem até que ocorram apenas moléculas de acetilcoenzima A. Então, notem que esse slide é idêntico a esse slide, em termos de saldo de reação, de balanço energético da reação, da beta-oxidação de ácidos graxos do tipo que contém apenas ligações simples ou saturados. Aqui nós temos então a beta-oxidação do ácido palmítico, que apresenta 16 carbonos, né? Mesma reação que acontece nesse slide, ok? O ácido palmítico apresenta 16 carbonos, irá então reagir no processo da beta-oxidação com coenzimas FAD e NAD oxidadas, mais coenzima A, e aí então o milho-CoA, que apresenta 14 carbonos.
E, no caso, então, é possível que nós formemos FADH2, NADH, mais H+, e uma molécula de acetilcoenzima A para cada rodada de beta-oxidação. Cada rodada de beta-oxidação, obviamente, contém 4 etapas. As 4 etapas de desidrogenação, hidratação, desidrogenação, clivagem ou tiólise, ok? Mais uma vez ressaltando que a primeira desidrogenação ocorre com a participação da coenzima FAD e a segunda ocorre com a participação da coenzima NAD, ok? Então, nós temos essas reações até que ocorra a formação apenas de moléculas de acetilcoenzima A. E no final, nós temos duas moléculas de acetilcoenzima A sendo geradas. E, ao fim, nós podemos então fazer o balanço de moléculas de moeda energética da célula, ou ATP, para cada ácido graxo contendo 16 carbonos. Um ácido graxo de 16 carbonos, um acilcoenzima A típico, irá então reagir com 7 moléculas de FAD, mais 7 moléculas de água, 7 moléculas de NAD e mais 7 moléculas de coenzima A partir da atuação das respectivas enzimas desidrogenases, hidratases, tiolases, para a formação de 8 moléculas de acetilcoenzima A, mais 7 moléculas da versão reduzida de FAD, 7 moléculas da versão reduzida de NAD. E aí, então, nós podemos considerar que se cada NAD nos fornece 2,5 ATPs na cadeia de transporte de elétrons acoplada à fosforilação oxidativa, e cada FAD nos fornece 1,5 ATPs nos mesmos processos, nós teremos então este saldo respectivo de ATPs para cada espécie, NAD e FAD, totalizando então para um ácido graxo, um acil-CoA graxo, 16 carbonos, 28 ATPs. Todos esses aqui advindos da beta-oxidação. Já a partir da degradação completa do acetilcoenzima A, lembrando que nós temos 8 moléculas de acetilcoenzima A, nós teremos então que 8 moléculas de acetilcoenzima A irão nos gerar 24 moléculas de NADH mais H+, 8 moléculas de FADH2 e 8 GTPs ou ATPs, dependendo do tecido que nós estamos analisando. E aí, então, novamente, entrando no processo de CTE-FO, nós temos que os 24 NADs e 24H+, podem nos gerar 60 ATPs, caso cada NADH corresponder a 2,5 ATPs, e cada 8 FADH2, se corresponder a 1,5 ATP cada FADH2, nós iremos então ter um resultado de 12 ATPs para esses 8 FADH2, totalizando então 100 ATPs a partir das coenzimas reduzidas, mais 8 ATPs dos GTPs, né, ou ATPs gerados no ciclo de Krebs diretamente por fosforilação a nível de substrato. No total, nós teremos então 108 ATPs, 108 moléculas, 108 moedas energéticas de ATP sendo geradas a partir de uma única molécula de ácido palmítico, que contém 16 carbonos. Então, a equação global de oxidação do ácido palmítico, ou palmitato, envolve, então, a oxidação com oxigênio molecular de 23 moléculas de oxigênio molecular, a fosforilação de 108 moléculas de ADPs, né, com o gasto de 108 moléculas de fosfato inorgânico, gerando-se 16 moléculas de dióxido de carbono, 23 moléculas de água e 108 moléculas da tão desejada moeda energética da célula, que é o ATP.